Olá, sejam muito bem-vindos ao Miracles. Eu sou Vivian Facury e hoje a gente vai falar qual é a essência do cristianismo. Então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal, aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Mateus 5,20 diz: "Pois eu afirmo a vocês que só entrarão no reino do céu se forem mais fiéis em fazer a vontade de Deus do que os mestres da lei e os fariseus." O que quer dizer isso? Bom, eu acho legal a gente fazer uma análise deste versículo, né? Quem conhece a Bíblia, né, estuda bastante, sabe que os mestres da lei e os fariseus eram considerados por Jesus a escória da humanidade. O irônico é pensar que justamente aqueles que mais deviam fazer a vontade de Deus, porque eram os que mais conheciam a palavra de Deus, eram justamente os que menos faziam a vontade de Deus. E apesar de ter muito cristão que acha que vive uma realidade muito distante do que os fariseus e os mestres da lei faziam, né, e agiam, tem muita gente que está vivendo exatamente assim. Apesar desses 2000 anos, né, de distância deles, tem muita gente que está vivendo exatamente assim e não está percebendo. Infelizmente, tem muita gente que vive num clubinho chamado igreja e que acha que porque veste as mesmas roupas, é o mesmo tipo de roupa, fala um cristianês com fluência, que então está fazendo a vontade de Deus, mas essas pessoas, na verdade, não são cristãs. Porque ser cristão é ser um pequeno Cristo, é fazer as coisas que Jesus fazia. Todo cristão deve saber que a essência de você ser um cristão é o bom samaritano, é o que o bom samaritano fez. Eu vou ler para vocês o bom samaritano em Lucas 10, de 30 a 35. Diz o seguinte: Jesus respondeu assim: um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram, tiraram sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Acontece que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu o homem, tratou de passar para o outro lado da estrada. Também um levita passou por ali, olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Então chegou perto dele, limpou os ferimentos com azeite e vinho e em seguida os enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou no seu próprio animal e levou para uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: toma conta dele. Quando eu passar por aqui na volta, pagarei o que você gastar a mais com ele. Ou seja, ser um verdadeiro cristão é você ter atitudes de amor sacrificial, mesmo com pessoas que você nem sequer conhece. Então você deve ter com todo mundo, mas mesmo as que você nem sequer conhece, você deve ter atitudes de amor, de sacrifício pela outra pessoa, né? E era o que não tinha acontecido com esse levita e com o sacerdote. Todas as outras coisas relativas ao cristianismo são periféricas a essa. Ou seja, elas giram ao redor dessa, que é a principal de todas as atitudes que um verdadeiro cristão deve ter na vida, que é de ter amor ao próximo, um amor sacrificial. A atitude daquele samaritano, que nem era considerado pelos judeus como judeu, e daí, então, eles achavam que eles não eram tão importantes e que os próprios deuses, eles sim se achavam muito importantes. A atitude que ele teve é a atitude que Jesus espera que a gente tenha. O que muito normalmente acontece, infelizmente, é que as pessoas acabam dando muito mais foco para as coisas que são periféricas ao cristianismo e não para isso que é a essência do cristianismo. Por que isso acontece? Sabe por quê? Eu vou te explicar. Porque você ter uma atitude de amor verdadeiro, sacrificial, é muito mais difícil do que qualquer outra coisa. Esse samaritano, ele parou, ele perdeu o tempo dele, ele gastou o tempo dele, ele colocou aquele homem que estava numa situação que é nojenta, vamos admitir, é nojento, uma pessoa toda lá sangrando, ele usou o próprio animal dele, então quer dizer, depois ele ia sentar naquele próprio sangue, entendeu? Porque estava lá aquele homem em cima do animal dele. Ele foi até esse lugar, né, onde ele deixou que seria uma coisa que é o mais próximo do que a gente conhece como hospital hoje,
Ele deixou esse homem lá, ele pagou para poderem cuidar desse homem. Tudo isso são sacrifícios. Sacrifício financeiro, sacrifício de tempo, sacrifício de esforço também que ele teve que fazer, né? De gastar todo o tempo dele, que ele devia estar trabalhando. Isso são sacrifícios. E ninguém quer ter que fazer sacrifício. É muito mais fácil você usar uma saia longa e se achar cristão. É muito mais fácil você falar glória a Deus, aquele cristianismo com influência, e não ter esse tipo de atitude de sacrifício, que foi o que aconteceu com o levita e esse outro sacerdote que passaram. Eles olharam, mas não fizeram nada. Você entende qual é a essência do cristianismo? Então, pare e pense nisso e tenha esse tipo de atitude de amor. É isso que Deus, em primeiro lugar, espera de você, e não as outras coisas que são periféricas ao cristianismo. Bom, hoje eu vou ficar por aqui, então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal, aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Fiquem com Deus.